Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e venho te convidar para assistir o meu podcast, o Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Uma conversa descolada, muitas vezes de assuntos sérios, uma resenha onde abordaremos diversos temas com pessoas comuns, às vezes famosas, mas sempre formadores de opinião. O objetivo na visão de um médico é comunicar, entreter, engajar e despertar um movimento de conhecimento nas mídias digitais, aflorando o pensamento crítico na busca de soluções em diversas áreas. Nesse contexto, vamos conhecer pessoas e realidades. Pois é, pessoal, saiba o que toca nos partos e cirurgias e fique por dentro das tendências do pensamento através das indicações de leitura. O quadro Consulta Rápida proporciona conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Seja bem-vindo ao Papo de Médico, o seu podcast semanal. Pô, pessoal, eu tô, como sempre, repetindo todas as vezes que a gente começa o programa, feliz, e é uma grata satisfação estar aqui hoje com dois profissionais de excelência, né? O professor Dr. Carlos Maurício, neurologista, e a fisioterapeuta Luciane, pós-graduada na parte de tratamento e acompanhamento das patologias relacionadas ao sono. Tá bom? A gente vai falar um pouco aqui com eles hoje sobre o impacto em saúde hoje na nossa sociedade, né, representado por duas doenças do sono, né? O ronco, propriamente dito, e a apneia do sono. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou feliz de estar com vocês aqui, tá? É uma grata satisfação a gente trazer profissionais como vocês, que significam muito para a sociedade e que seja um momento de esclarecimento para as pessoas, porque é realmente um problema de saúde pública, né? Então, a gente, às vezes, se depara com situações no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, conhece pessoas com quem a gente interage, com quem a gente se relaciona e que tem problema relacionado ao sono, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o ronco e sobre a apneia do sono. Eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. O Carlos Maurício, né, Oliveira de Almeida, tem 47 anos, é neurologista há 23 anos, graduado pela antiga Universidade do Amazonas, né, Carlos? Hoje, Universidade Federal do Amazonas, fez doutorado pela USP em Ribeirão Preto e é professor da Universidade Estadual do Amazonas. Casado com a Priscila, pai da Gabriela e da Daniela, né? E está aqui com a gente, eu vou deixar a palavra contigo para você estar trazendo para a gente a sua apresentação, algumas considerações, né, do que a gente pode esperar sobre esse papo de médico, que é interessante para clientes, pacientes, para estudantes de medicina, para residentes de neurologia, né? O que a gente pode estar esperando hoje desse papo aqui a respeito das doenças do sono, especificamente do ronco e da apneia do sono. Bem-vindo, Carlos Maurício. Obrigado, Dr. Leonardo Gobira, pela gentileza do convite, né? Acho que é sempre importante falar um pouquinho sobre sono. Então, nós dormimos, né, aos 80 anos, nós dormimos praticamente 250 mil horas de sono, né, até atingirmos, né, a oitava década, né, 80 anos. Então, o sono, né, é um aspecto importante. Ele está relacionado, né, a vários aspectos, né, no bem-estar, no controle do humor, né, no controle da cognição, né? Então, você tem um momento que a gente conversa um pouquinho sobre esse assunto é muito importante. Quer dizer, o sono é certamente uma referência de como está a saúde do ser humano, né? Então, hoje em dia isso é importante, né? Nós vivemos numa sociedade dita 24 horas, né? Na qual cada vez mais dormimos menos, né? E damos a importância não devida a esse momento, né? E você precisa dormir bem para você se sentir bem, né? Tanto do aspecto emocional, cognitivo e a saúde de uma forma geral, né? Então, eu agradeço, né, o convite e vamos tentar falar um pouquinho, né, e esclarecer algumas dúvidas acerca desse tema e das doenças, né, associadas a ela, né, ao sono. Certamente a gente vai estar aqui com um assunto importante que muitas vezes é negligenciado pelas pessoas, né? As pessoas não acham até que seja doença, né? Ter esse impacto sobre o sono, principalmente relacionado a o ronco e a própria apneia do sono. Muita gente até não sabe o que é e a gente está aqui hoje para esclarecer. E a gente está recebendo também a Luciane Zulfo Vargas de Andrade, 47 anos, fisioterapeuta há 18 anos, graduada pela Universidade Newton Lins, aqui em Manaus, no Amazonas, pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória pela Universidade Newton Lins e pós-graduanda em fisioterapia do sono pela PUC do Paraná. Ela
trabalhou no Hospital Beneficente Português aqui em Manaus, na clínica Checkup, hoje Hospital Checkup, empresa White Martins, e hoje tem um empreendimento que é a Sonoar, né, onde ela atua junto à monitorização, e não porque dizer, né, o tratamento coadjuvante dessa monitorização de aparelhos como o CPAP e o BiPAP no tratamento da apneia do sono. Né? Ela é casada com Augusto Flávio Andrade e mãe do Augusto Filho e do Lourenço Andrade. Então, bem-vinda, Luciane, que seja agregador, que seja motivador e que você se sinta bem também trazendo para a gente o que para muita gente é novidade, que é o tratamento fisioterápico da apneia do sono e do ronco. Bem-vinda, suas considerações aí iniciais. Obrigada, primeiramente, ao convite, por essa oportunidade de falar, né, sobre os distúrbios respiratórios do sono, que são inúmeros, né, e, na grande maioria, desconhecidos pelas pessoas, e sabemos que milhares e milhares de pessoas sofrem com os distúrbios do sono, e esses distúrbios, eles afetam muito a saúde, muito a qualidade de vida, né? O sono é um momento imprescindível da nossa vida, né? Uma função fisiológica, onde nós temos a gente regula várias funções do organismo, né? Então, para isso, nós precisamos realmente dormir, né? Completando as fases do sono e ter um sono reparador, um sono restaurador. Então, sono é qualidade de vida, né? Totalmente, sono é qualidade de vida. A gente vai estar falando bastante sobre isso aqui. Vai ser muito interessante. Tá bom. Gente, eu sempre trago para vocês um primeiro pensamento, né, uma primeira abordagem para a gente poder dar início, né, à nossa conversa aqui. E hoje eu trago um pensamento de uma pessoa que agregou muito na sociedade da gente, um filantropo e não por que dizer um expoente da espiritualidade no Brasil. Sei que o pai do Carlos Maurício, o professor e doutor Fernando, também é obstetra como eu, né? E espírita também. E a gente traz hoje um pensamento do Chico Xavier bem interessante. Ele vai assistir esse programa e vai se sentir bem representado aqui como espiritualista que é. 20 exercícios para a reforma íntima. Executar alegremente as próprias obrigações. Silenciar diante da ofensa, esquecer o favor prestado, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco, emudecer a nossa agressividade, olha que legal, não condenar as opiniões que divergem da nossa, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume, treinar a paciência constante, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Olha quanta coisa, quanto exercício legal, né? Buscar sem afetação um meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Pô, que legal essa, hein? Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. E o 20º. Servir de boa mente quando a enfermidade nos tira. Chico Xavier. Então, hoje aqui estamos 2 médicos, uma fisioterapeuta, para falar das doenças do sono, principalmente o ronco e a apneia do sono, e dizer para vocês que muita gente não sabe, né, que isso é doença. A qualidade do sono é um reflexo de uma qualidade boa de saúde também. Então, a gente está aqui para conversar sobre isso, para esclarecer. Para os nossos estudantes de medicina, o Dr. Carlos Maurício é professor também, eu preceptor de Universidade de Medicina aqui, pode abrir o leque de possibilidade quanto até a especialização de muitos estudantes, né? Porque muita gente não tem conhecimento, né, de que isso é um problema de saúde e que os médicos se envolvem com outros profissionais de saúde no tratamento das doenças do sono, né? Por exemplo, qual a percentual de população tem a apneia do sono hoje? Né? A gente foi buscar essa informação e acomete aí, a gente sabe que muitas vezes é subnotificado, né, Carlos Maurício? Mas aproximadamente 30% da população adulta mundial, né, convive com a apneia do sono. Sim. E muitas vezes é subnotificado porque não recebe o diagnóstico e continua sem tratamento. Então você vê um impacto de saúde, né? No Brasil, 6% dos brasileiros hoje já fazem terapia, e aí é o atendimento que a Luciane faz, né? Já utiliza CPAP, BiPAP no tratamento da apneia do sono. Então a gente vê a importância, né, dessas doenças e que trazem a piora da qualidade de vida para as pessoas, né? Então, falando um pouquinho
eu busco isso às vezes, Carlos Maurício, trazendo para você o conhecimento que você tem, né? O Carlos Maurício poderia falar com a gente aqui na neurologia sobre diversas doenças, cognitivas ou não, né? A gente poderia estar falando de Alzheimer, estar falando de Parkinson, estar falando dessas doenças degenerativas, e eu escolhi o ronco e a apneia do sono porque muita gente não tem conhecimento de que isso é uma doença, né? É um agravo em saúde, né? Então, para começar o papo, Carlos Maurício, o que provoca, né, o ronco e a apneia do sono? Quais são os fatores que estão relacionados a essas doenças? Então, esse é um momento muito interessante que você está pontuando, porque realmente isso é um problema de saúde pública, né? Você dormir mal, né? As doenças respiratórias do sono, existem 7 grandes grupos de doenças do sono, né? As doenças respiratórias, que a gente vai falar um pouquinho aqui, pertencem ao grupo 2, né? São as doenças respiratórias do sono. Então, a gente podia imaginar assim, num espectro, né, o ronco, né, certo? No intervalo chamado o esforço respiratório, né, certo? Chamado HERA, que é o esforço respiratório, e na outra ponta a apneia obstrutiva do sono, tá? Então, um contínuo de doenças. O ronco é apenas uma vibração do tecido mole, tá certo? Que acontece durante o sono, né? O esforço relacionado ao sono é um distúrbio em que você tem uma resistência à passagem do ar, levando à fragmentação. Você já tem um impacto sobre a qualidade de vida. E no outro extremo, realmente a síndrome, antigamente chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono. Hoje, a doença, a apneia obstrutiva do sono, não é considerada mais síndrome, porque a fisiopatologia já é conhecida, o tratamento, né? Então, existe esse espectro de doenças respiratórias, né? Não vou falar um pouquinho sobre a apneia central, porque não é o objetivo. Mas essas doenças respiratórias do sono impactam muito a qualidade de vida, né? No aspecto mais benigno, seja o ronco, né? Você, de certa forma, você não tem tanto o impacto cardiovascular quanto a apneia obstrutiva do sono, mas você tem um impacto, né, na qualidade de vida do companheiro. Por exemplo, quem dorme com uma pessoa que ronca, né, obviamente não tem a qualidade do sono de uma pessoa, né, que dorme sem. Aí você pode dizer, fica doente também, né? Sim. O casal, o marido que ronca ou a esposa que ronca e o outro não ronca, fica doente também, que fica sem dormir. E fica mesmo, né? Eu sempre falo para os nossos pacientes que o tratamento do sono é o tratamento do casal, né? Então, muitas vezes, pela própria epidemiologia da apneia obstrutiva do sono, os homens sofrem mais desse distúrbio. Por quê? Por N fatores. Talvez, né, pelos hormônios sexuais masculinos, pelo tipo de depósito da gordura corpórea, tá certo? O homem normalmente tem aquele pescoço mais grosso, né? Os hormônios sexuais femininos são protetores, né? Tanto é, por exemplo, nesse estudo que você mencionou, né? Esse estudo foi realizado no Epsono em 2010, eles observaram, foi realizado no estado de São Paulo, 33% da população, né, tem, né, a apneia obstrutiva do sono, né? Então, o fator mais importante associado à apneia obstrutiva do sono é o envelhecimento da população, né? O aumento de peso, tá? Então, isso é uma pontuação, isso tem que ser considerável. Então, nesse estudo, por exemplo, a gente observou que na população geral, 33% tem apneia obstrutiva do sono. Na segunda década de vida chega por volta de 20%. Na oitava década de vida, ou seja, por volta de 80 anos, quase que 80% da população, né, foi diagnosticada com apneia. Então, é um distúrbio muito frequente, embora realmente subdiagnosticado. Por quê? Por vários motivos, né? Você acha que a acessibilidade a um profissional que saiba diagnosticar, você acha que a educação em saúde, conhecimento, isso tudo influencia? Na verdade, assim, eu acho que hoje em dia a grande dificuldade é você ter, na verdade, a dificuldade ao acesso ao exame, né? Então, a gente sabe que o exame, o diagnóstico é caro, né? O diagnóstico, a polissonografia é um exame caro ainda. A gente vai estar falando um pouquinho dela até para as pessoas entenderem. Sim, né? Nós fizemos um levantamento agora, capitaneado pela Associação Brasileira de Medicina do Sono, né? O atendimento, né, pelo sistema público no Brasil, no Amazonas, né, na região norte, existe só 2 leitos, né, que fazem um atendimento para o Sistema Único de Saúde. Então, imaginem, né, 33% da população, né, brasileira tem apneia do sono, mas na região norte apenas 2 leitos fazem o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Né? Então, só uma pergunta direta.
não diagnosticar e não tratar ronco e apneia do sono certamente diminui a expectativa de vida de um homem? Provavelmente sim, né? Os distúrbios respiratórios, principalmente já o esforço, né, chamado HERA, que é o esforço relacionado à respiração e à própria apneia, tem estudos que mostram que eles são fatores independentes, né, para o aumento da doença cardiovascular, para o AVC, para o infarto. Porque tem gente que está ouvindo a gente, assistindo, não tem conhecimento que dormir mal, né, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, né? Aumenta episódios de depressão, de estresse, né? Piora a diabetes. Com certeza. Então, como você falou, na verdade, a apneia já é um fator de risco independente, né? Para a síndrome metabólica, né? Para a própria doença cardiovascular. Então, muitos acidentes que acontecem nas estradas são indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono e usam álcool, né? Então, sabemos que um dos sintomas da apneia é a sonolência excessiva. Imagine, por exemplo, uma pessoa que não não sabe, né, e dirige um carro, por exemplo. Eu vou aproveitar esse gancho teu até para perguntar para a profissional de fisioterapia, né, que é a Luciane. Então, muitos indivíduos chegam contigo para início de tratamento, né, tem indicação de fazer o tratamento, e você observa isso, é aquela pessoa que diz que cochilava, por exemplo, parado no sinal, né? Exatamente. E depois, quando inicia o tratamento, para de cochilar, isso realmente é uma verdade, acontece? Sim. Então, assim, é um sintoma muito clássico, é a sonolência diurna excessiva, né? Então, assim, a gente começa a tratar o paciente e na primeira consulta a gente conversa muito para entender, né? Para entender os sintomas que ele apresenta. E um dos sintomas mais, assim, que vem exacerbando, que ele percebe que são os sintomas do dia, é a sonolência diurna. Porque os sintomas noturnos, muitas vezes, não é o paciente que percebe, mas é quem está dormindo com ele, a esposa, a namorada, é que percebe que ele ronca, que ele tem os engasgos noturnos, né, que ele tem pesadelos, ele fala palavras estranhas e já acorda com mau humor? Aí a companheira chega e fala, ele acordava com mau humor, já não acorda com mau humor? Já acorda com mau humor, já com a paciência meio reduzida, né? E a sonolência excessiva, que chega, o paciente, por exemplo, ele tá lá, essa sonolência é muito característica, assim, a gente instiga o paciente para que ele, e no trânsito, no congestionamento, andando devagar, você sente sonolência? Sinto, doutor, eu já, inclusive, encostei o carro no carro da frente. É muito comum parar no sinal, colocar no freio de mão, e aí acordar com o carro de atrás buzinando. E aí ele acorda e continua. Então, assim, isso é muito comum, né, no dia a dia dos sintomas dos pacientes. E quando inicia o tratamento, é uma das principais, assim, sintomas que desaparecem é a sonolência. Você vê, E o paciente consegue perceber o efeito, né, de uma noite de sono reparadora, uma noite de sono contínua que ele não tinha, porque ele tinha apneia, tinha ronco, e o sono era todo fragmentado. Então, ele acordava com a sensação que ele não tinha dormido bem, né? Mas ele não tem essa percepção que o sono está fragmentado. Tanto que nós falamos microdespertares, porque muitas vezes o paciente não percebe que está despertando, né? E aí, no outro dia, ele tem a sonolência, ele acorda com aquela fadiga, aquela sensação de não sair da cama, com vontade de ficar mais umas 2 horinhas ali deitado, né? Mas não adianta, o paciente que tem apneia, que tem ronco, quanto mais ele dorme, mais cansado ele vai acordar. Nossa, porque menos oxigênio ele vai ter circulando, né? O sono vai ficar mais fragmentado, então ele vai acordar pior do que se ele tivesse dormido menos. Gente, mas aí uma dúvida. Por exemplo, quanto ao diagnóstico, Carlos Maurício, para saber, por exemplo, às vezes tem um cidadão que vive só, né? Ou que dorme num quarto sozinho. Como é que ele sabe que ele está sujeito, está passando pela situação de ronco e de apneia? Porque a gente tem que levar em consideração também pessoas que vivem mais isoladas, né? Sim. Não vamos levar só em consideração casais, né? Sim. E aí, como é que fica esse diagnóstico? O que você pode trazer para a gente? O que a pessoa sente ao acordar, né? Então, assim, a Luciane falou bem, né? Um dos sintomas da apneia é a sonolência diurna, né? Fadiga, né? A sensação de sono não reparador. Né? Muitas vezes é isso mesmo, né? A pessoa dorme só, né? Então, muitas vezes, o que a gente utiliza na prática? Às vezes um questionário de triagem. Eu uso muito um questionário que é chamado Stop Bang, que é um questionário mnemônico, né? São 8 variáveis. Então, eu pergunto para o paciente, você ronca?
Você se sente cansado? Porque às vezes o cara pode não saber, né? Sim. Que ele ronca, né? Sim, né? Mas esse questionário é interessante porque é um questionário de triagem. Você vai pontuando. A gente vai pontuando. Né? Então, quem estiver nos assistindo, escreva stop bang. Né? Tem até uma versão traduzida. Se você tiver 3 pontinhos ou mais, você deve procurar um especialista, né? Em sono, em medicina do sono, para fazer o seu diagnóstico. Mas aquela pessoa que não tem um companheiro. Né? Então, isso é interessante. Hoje em dia tem os aplicativos que você grava, né, o próprio ronco. Né? Você tem tanto no iOS, na plataforma do Google, né? Você tem os aplicativos, acho que a Snore Lab tem vários aplicativos, você grava o seu próprio ronco. Porque muitas vezes realmente é questão de briga, né? Em relação ao casal. Você ronca, eu não ronco. Você ronca, eu não ronco. Então existe, hoje em dia a gente consegue fazer, né? Os aplicativos, né? Os smartwatch, inclusive, mensuram o sono, né? Então a gente consegue fazer. Mas assim, o diagnóstico da apneia do sono, né? Você requer mesmo esses sintomas que a Luciane falou, você requer a presença de sonolência, ronco, apneias, despertar sufocado, às vezes histórico de hipertensão arterial, doença cardíaca. Pode ter refluxo, né? Associado ao refluxo, mas apesar desses sintomas, você tem que ter a caracterização dos eventos obstrutivos pelo exame chamado polissonografia. Você tem que ter 5 ou mais eventos obstrutivos. Se você tiver alguma queixa, ou na ausência de qualquer queixa, 15 ou mais apneias e hipopneias por hora determinam o diagnóstico. Então a polissonografia vai ser fundamental, né? Sim. Que é o exame que a gente vai falar sobre ele hoje também. Eu quero saber com vocês assim, uma coisa importante. Primeiro com a Luciane, que é fisioterapeuta do sono, quem é o especialista que comumente, por exemplo, tua prática aqui em Manaus, que encaminha pacientes para você para tratamento? Mais o neurologista, mais o otorrinolaringologista, o clínico? Quem são normalmente os profissionais que estão aí junto contigo nesse acompanhamento? Sim. Então, como a apneia do sono, ela desencadeia muitos problemas cardiovasculares. Cardiologista também, né? Cardiologista. Hoje é o cardiologista. Porque no exame, que toda pessoa faz um exame, um check-up anual. E ele vai no cardiologista. A partir dos 40 anos, ele já começa, né, a procurar o cardiologista. E aí começa a apresentar alterações nos exames. No mapa, que é o exame, né, mapeamento da pressão arterial, e no Holter, que é o exame da frequência cardíaca. Então começa a alterar esses 2 exames. Ou o paciente apresenta uma arritmia já no teste ergométrico, que é o teste de esteira. Então muitos pacientes estão vindo do cardiologista. Os cardiologistas hoje têm indicado muito paciente para tratamento de apneia. Por quê? Principalmente hipertensões resistentes, né? Arritmias, né? Durante a noite. Aquele paciente que faz o tratamento para pressão alta, usa um medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos. E continua tendo pico hipertensivo noturno, muitas vezes. Ou tem alteração da frequência cardíaca noturna, né? Então, assim, então tem alguma coisa aqui no sono. Vamos solicitar a polissonografia. Solicita a polissonografia, que é o exame padrão ouro para diagnóstico de apneia, e aí vem o diagnóstico, apneia do sono. Então, quando a apneia dá moderada e grave, né, os estudos mostram que o padrão ouro para tratamento principal, que resultado realmente eficaz, é o uso do CPAP, né, terapia com CPAP. Então, eu recebo muito paciente dos cardiologistas, pneumologistas também. Por quê? O paciente que tem apneia, ele começa a apresentar, quando a apneia começa a ficar mais de moderada a grave, ele começa a acordar com falta de ar, muitas vezes. Então, isso é um sintoma que o paciente sente. E aí ele se preocupa, tô com algum problema no pulmão. E ele começa também a ficar, às vezes, com diminuição da resistência cardiovascular. Aí ele vai subir uma escada, ele cansa. Aí ele se preocupa, eu acho que eu tô com problema pulmonar, ele vai no pneumologista. Aí ele faz o exame lá e o pneumologista fala, não, vamos fazer uma polissonografia. E os pneumologistas têm pedido muita polissonografia, isso é muito bom, porque antigamente era só os otorrinos, né, e os neuros. Hoje a gente já tem cardiologistas diagnosticando pneumos, e aí vem dos otorrinos também, e dos neurologistas também. Então são as 4 especialidades que mais fazem diagnóstico do sono. Mas é uma doença que ela é de saúde pública, como já foi dita, e ela precisa ser mais olhada amplamente. O paciente precisa ser mais olhado, ele precisa ser, assim, analisar como é o seu sono. Melhorando, né? O sono, melhora cardiovascular, a parte do pulmão,
parte cerebral, para as Exatamente. pessoas entenderem o que a gente está falando, né? Então, todas as doenças relacionadas, elas com certeza vão Muitos melhorar. Né? pacientes que começam o tratamento da apneia conseguem até reduzir medicação para hipertensão. Outros que já estão pré-diabéticos conseguem tirar a medicação, né, para diabetes, porque ele vai tratar um fator que está causando, né? Porque a apneia do sono também causa resistência à insulina. E aí descontrola a glicose, né? Então, assim, começou a tratar a apneia, você está tratando a causa. Você devolve para o paciente os órgãos funcionando normalmente à noite, as funções voltam ao normal, né? E aí o médico consegue rever, inclusive, medicação. Melhora muito a qualidade de vida do paciente. Muito interessante. Ei, Carlos, e aí a gente está falando de polissonografia, que é fundamental, mas só para as pessoas entenderem, quem tem ronco e apneia do sono, o sono não é um evento apenas da noite, né? Sim. Então a pessoa dorme de dia e também manifesta sintoma? Sim. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, as manifestações das doenças do sono muitas vezes têm queixas comuns, né? Por exemplo, na apneia é comum o paciente ter sonolência, né, diurna, fadiga, certo? Além dos sintomas noturnos, como, por exemplo, o próprio ronco, né, as pausas respiratórias. Mas eu digo assim, ronca de noite, mas ronca de dia também, né? Sim, muitas vezes o próprio cochilo, né? Pós-prandial, se a pessoa dormir, né, algumas horinhas ou alguns minutos, ela pode ter apneia durante a noite, durante o dia, inclusive, tá certo? Mas os sintomas diurnos, muitas vezes, é a fadiga, o cansaço, né, a sensação de sono não reparador, perda de memória. Memória também. Desatenção. É muito comum, Carlos Maurício, as pessoas estão ouvindo a gente e estão nos assistindo, tem aquele parente, aquela pessoa que você está conversando com ela sentado na sala, de repente ela cochila, não repara que cochila, ronca e volta a conversar. Isso é comum acontecer? Isso é comum. Muitas vezes pela fragmentação, né? O que é a apneia? A apneia é um distúrbio respiratório que a pessoa tem pausas respiratórias e associado a essas pausas respiratórias tem vários despertares à noite com hipoxemia, ou seja, a saturação baixa. Então, essa repercussão, né, cardiovascular, essa repercussão clínica, ela afeta as manifestações, né, as manifestações diurnas. Você chegou num ponto fundamental para mim. Homens, por exemplo, que roncam e chegam ao ponto de ter apneia do sono, vários despertares, e essa hipóxia tem uma tendência maior a ter impotência sexual? Sim, é um dos aspectos, né, que a gente observa muitas vezes os pacientes não tratáveis, não tratados. Né? Você tem o impacto da hipoxemia sobre a função sexual. Então, às vezes, o cidadão está procurando um tratamento para impotência sexual em outras coisas e, na verdade, o ronco ou a apneia é a causa da impotência. Com certeza, não tenha dúvida disso. Muita gente não tem conhecimento disso. Não tem. Isso é um aspecto importante, porque é um outro fator que pode alterar, né, a vida do casal. Qualidade de vida, né? Não só, por exemplo, a queixa, né, do ruído, do próprio ronco, mas também, né, a relação sexual, né, a harmonia sexual, né, entre os casais. Né? Então, isso é realmente um aspecto importante. A gente fica imaginando, é uma situação difícil. Casal, por exemplo, o marido que ronca, que é mais comum, vida sexual que fica prejudicada, e a esposa, né, Luciana, ainda fica com raiva porque o cidadão não deixa ela dormir. Exatamente. Aí ela começa a desenvolver estresse durante o dia, mau humor, ela acorda mal-humorada, ela acaba tendo sonolência e também fadiga porque ela não dorme bem. Então isso eu atendo diariamente casais, né? Geralmente é muito bom quando vem o casal, né? Porque aí assim a esposa consegue relatar, né? O companheiro relata o que está acontecendo, né? Com o companheiro ou com a companheira. E isso é muito importante porque o tratamento, como o Dr. Maurício falou, é conjunto. Então um ajuda o outro, né? Então assim, fragmentos, um tá roncando, tá ali. O sono está de péssima qualidade, com pouca oxigenação, desenvolvendo um monte de problema, né, de outros problemas crônicos, né, mais graves, né, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, e a esposa está do lado, não dorme também, não consegue dormir, porque ela não consegue aprofundar o sono, porque o som do ronco é muito alto. E aí ela fica naquele sono superficial o tempo inteiro, durante o dia ela começa a desenvolver sintomas de apneia sem ter apneia. Fica com raiva do marido. Aí o que acontece? Os casais se separam. É aquela separação temporária, que a gente chama, né? Porque à noite, cada um vai para um quarto. Dorme em quartos diferentes. Ou vai para a sala, né? Então, assim,
e realmente se separam. Eu recebo os casais separados, assim, temporariamente, quando eu recebo na primeira consulta. Aí o que eu peço? A partir de hoje, né, que o seu marido vai iniciar o tratamento, sua esposa vai iniciar o tratamento, fique no quarto, porque a partir de hoje ele não vai mais roncar. Né? E ele vai começar a tratar esse problema e vocês vão voltar a dormir e melhora a vida do casal. O fisioterapeuta se torna mais ou menos um psicólogo, terapia de casais, né? Exatamente. Dê uma chance aí que você vai conseguir dormir e ele vai conseguir dormir bem também, né? É interessante isso. A gente falando aqui de alguns assuntos, me veio o pensamento sobre uma dúvida que uma vez um colega até perguntou para mim, um colega médico, né? Você já viu alguém, por exemplo, ter apneia do sono e não roncar? Porque é mais comum a gente pensar assim. Às vezes o cara ronca superficialmente ali, faz um barulhinho. Às vezes é uma musculatura do pescoço mais engrossada, né? E uma língua mais pesada. Então um cansaço, né? A gente sabe que a pessoa muito cansada, né? Pode ter uma atividade de ronco maior. Mas pode haver apneia de sono, Carlos Maurício, sem haver ronco? Olha, é uma pergunta interessante. Na verdade, você pode ter eventos semi-obstrutivos, né? Então, chamado hipopneias, né? Muitas vezes a pessoa não tem um ronco exagerado, né? Mas ela tem um estreitamento da passagem de ar, uma hipopneia. Às vezes o ronco não é tão intenso, mas ronca baixo, né? Mas ela tem apneia, né? Então, uma coisa é o ronco isolado, chamado ronco primário, aquela doença que fica no extremo. A pessoa apenas tem a vibração da passagem do ar pelas vias aéreas. Uma coisa é a apneia obstrutiva do sono. Então, mas na prática, assim, muitos pacientes que têm apneia obstrutiva do sono roncam, só que o ronco muitas vezes não chega a incomodar, por exemplo, naquele ronco intenso que é escutado, né, após a porta estar fechada, entendeu? E muitas vezes realmente a obstrução, né, da via aérea, né, não é total, né? Você tem uns eventos sem muita intensidade, muitas vezes você não realmente, não tem uma apneia, já aconteceu, né, de o paciente realmente relatar que não tem apneia nenhuma manifestação, e a gente faz o exame e a gente observa que tem uma apneia leve, talvez não seja com a intensidade que chame a atenção, né, às vezes é da própria esposa, né? Deixa eu já pegar um gancho contigo. As pessoas devem estar se perguntando, né? Estou suspeitando, vai ver que eu ronco mesmo e que eu posso ter apneia. O que você pode trazer para a gente, assim, de hábito de vida que pode piorar o ronco? Por exemplo, você já falou aí sobre obesidade, então atividade física, diminuição de peso, né? Diminuição do estresse. E o que a gente teria a mais aí? É verdade que a bebida alcoólica pode piorar o ronco e levar a apneia? Sim. Na verdade, assim, a gente tem que pensar na via aérea, né? Então, o que determina o diâmetro da via aérea? Né? É a estrutura crânio-facial e, né, a quantidade, né, de tecido mole nas vias aéreas. Então, às vezes eu tenho colegas, por exemplo, inclusive médicos, extremamente magros, mas que têm apneia, né? Então, nem sempre todo mundo, né, que é magrinho não tem apneia. Então, por exemplo, é um exemplo típico, a pessoa que tem um hipodesenvolvimento das estruturas crânio-faciais inferiores, aquela pessoa retrognata, micrognata, né? Então, ele tem uma via aérea estreita, tá certo? Às vezes a pessoa tem excesso de tecido de adenoide, é um fator obstrutivo, né? E o excesso de tecido mole, então, quando a pessoa engorda, né? Então, a gente fala que quando você engorda todo o tecido da via aérea, né? A língua, a faringe, né? Então, muitas vezes, você pode se enganar, né? Então, em relação, né, a pessoa magra e não ter apneia. Bebida alcoólica, piora? A bebida alcoólica é um depressor do sistema nervoso central, né? Você tem um relaxamento como sedativos, tá certo? De uma forma geral, né? O cansaço, né? É comum às vezes a gente ficar, né, cansado, daquele dia você roncar mais, né? Então tem alguns aspectos. A própria posição corporal no momento de dormir, né? Você dormir de decúbito dorsal, né, pelo fator da gravidade, você tende a ter mais colabamento e aí você pode tanto roncar quanto ter apneia. Então dormir de lado é menos pior, é o ideal, né? Ideal. Puxando esse gancho aí para a Luciane,
A fisioterapia, a gente tem hoje a noção, né, do atendimento fisioterápico nos diversos sistemas do organismo, né? E falando assim dos fatores que podem comprometer, eu sei que você recebe também pessoas, pacientes, que são fumantes há muitos anos, né? E é uma primeira orientação dessa diminuição do tabagismo, combate ao tabagismo e mesmo parar de fumar. O que você pode estar trazendo aí? Porque eu sei que você mexe muito com a parte respiratória no momento do tratamento, né? E eu vejo assim um pouco sem sentido. Você fazer o exercício respiratório, né, fisioterápico, por exemplo, né, monitorar o aparelho que o paciente está usando e o paciente não parar de fumar. O que você pode trazer para a gente aí sobre isso? Então, a orientação do paciente, a educação dele é primordial. Então, a gente precisa educar esse paciente que ele tem uma doença crônica, né, que é a apneia do sono, que ela desencadeia vários problemas e que ele precisa ter a consciência desse problema, né? E que, vamos supor, o paciente que é fumante, o cigarro ele vai piorar. Você deve ter paciente assim, né? Que Sim. chega, é tabagista e tá usando CPAP. Tá né? usando CPAP. Deve ser difícil, né? E é um vício difícil, né, da gente. Mas assim, a gente tenta orienta. Por quê? O paciente que é fumante, ele vai desencadear, né, pela lesão pulmonar, ele vai desencadear um DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né, ao longo dos anos da vida. E aí vamos somar uma doença pulmonar obstrutiva no pulmão e uma via aérea obstruída, onde não entra oxigênio. Fica mais difícil trabalhar esse paciente. Fica mais difícil. Então, a gente tem duas doenças associadas. E que muitas vezes, quando a gente tem esses casos, a gente às vezes precisa se levar, lançar mão de um binível, por exemplo, né, para poder tratar esse paciente, porque ele tem uma deficiência pulmonar também, já tem uma capacidade pulmonar diminuída. O que é para o pessoal entender esse binível? O binível é um aparelho que trabalha com duas pressões positivas. O CPAP é uma pressão positiva contínua, né? Então, o CPAP vai manter a patente da via aérea, vai manter a via aérea superior, nós temos a via aérea superior e a inferior. O CPAP ele vai agir na via aérea superior, mantendo a via aérea aberta, evitando que o paciente tenha a parada respiratória. E o binível vai melhorar a ventilação pulmonar, né? Porque ele vai melhorar a troca gasosa, tirando o gás carbônico e colocando oxigênio. Então, vai tentar melhorar esse padrão respiratório do paciente. É quase um respirador, propriamente dito, né? Exatamente. Então, esse paciente, principalmente os pacientes que têm esse hábito são fumantes, eles são os pacientes que a gente trabalha mais educando e conversando sobre precisa parar de fumar. Eu escracho logo, mau hábito, né? Mau hábito, precisa parar de fumar, porque a gente está caminhando para uma lesão pulmonar. O senhor já tem uma apneia, então se o senhor não parar, vai caminhar, né? É o futuro. Então a gente precisa trabalhar muito a educação, né? Então ele tem que se conscientizar que aquilo ali tá matando ele dia a dia e ele precisa parar de fumar, né? Interessante. Carlos, e passando agora realmente para o diagnóstico, né? Você falou do questionário, é claro que se faz uma anamnese, o paciente chega com queixas, né? Tem a suspeita, às vezes é a companheira que leva o paciente, né? Seja com otorrino, como foi dito aqui, com cardiologista, pneumo, no teu caso com o neurologista. O exame de eleição, você acabou de falar, é a polissonografia. Sim. Quero que você faça um resumo para a gente, para as pessoas, principalmente leigas, entenderem como é esse exame, como a gente diagnostica, e depois a Luciane vai falar também, porque o fisioterapeuta também trabalha com esse exame na mão para poder ver os parâmetros de tratamento. O que você pode trazer para a gente sobre a polissonografia? Então, a polissonografia é um exame que foi derivado do eletroencefalograma, né? Então, o próprio nome diz, polissonografia. Então, você vai trabalhar com múltiplos parâmetros que avaliam o sono. Então, o eletroencefalograma, né? O movimento, a eletromiografia dos membros, o sensor que avalia o fluxo aéreo, o esforço respiratório, a saturação, o eletrocardiograma, a posição corporal, e você pode colocar eletrodos adicionais para estudar outros. Você pode, por exemplo, colocar eletrodos adicionais para avaliar a ereção peniana, né? Ou refluxo gastroesofágico. Então, ela permite, né, uma série de variáveis que vão ajudar. Então aparece, por exemplo, nesse momento que diminui a oxigenação do cérebro, balança o braço, balança a perna. Sim, sim. Então tem outras coisas que aparecem também no exame, né? A polissonografia, né, o exame padrão Gold Standard, é a polissonografia feita no laboratório do sono com um técnico habilitado. Né? A gente trabalha com mais de 7 canais, avaliando todos esses parâmetros. Esse exame, então, é feito numa clínica, num local especial. Clínica. A polissonografia tipo 1, certo? Que é a polissonografia que é o ideal para fazer o diagnóstico de todos os transtornos do sono. No entanto, tem a polissonografia domiciliar,
né, que é a tipo 2, 3, né, e a tipo 4. Né, são termos, às vezes, difíceis de entender, tá certo? A polissonografia é feita no laboratório, é a padrão, né, certo? É chamado Gold Standard, mas existe a polissonografia hoje domiciliar, tá certo? Né? Isso tem permitido a facilidade, por exemplo, do diagnóstico dos transtornos, porque muitas vezes tem a dificuldade de acesso no laboratório. Né? A polissonografia feita no ambiente domiciliar, ela tem menos canais, né? Principalmente a tipo 3 é feita para o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Né? E algumas outras, né, que é o tipo 4, é apenas para o acompanhamento. Tá? Então, muitas vezes, os próprios médicos não especialistas têm dificuldade, por exemplo, do conhecimento. Né? Então, para aquele paciente, por exemplo, que você está suspeitando que tem alguma doença do sono ou a própria apneia do sono, você pode fazer e solicitar a polissonografia tipo 1, né, ou na tipo 2 e 3, tá certo? A 2 e 3 é feita no ambiente domiciliar, tá certo? Por que eu falo isso? Porque hoje em dia é muito comum, né, você ter acesso a esses smartwatches, você consegue, por exemplo, monitorar seu sono, né, você consegue ver a saturação e muitas vezes, né, isso ajuda de certa forma, mas também às vezes confunde um pouco, né, a cabeça do paciente. Né? Então, no caso da apneia obstrutiva do sono, é necessário sim a realização da polissonografia. É necessário que se procure um colega, né, um médico especialista para, né, a solicitação do exame, e o médico, obviamente, né, vai solicitar para fazer, obviamente, determinar o diagnóstico. Fazer a avaliação, né? Sim. E aí a gente se depara no momento que o fisioterapeuta, por exemplo, recebe o paciente já com o diagnóstico de apneia, seja leve, moderado ou grave, né? Um paciente que ronca, e vocês recebem esse exame, de acordo com esse exame e essa classificação, existem parâmetros para o tratamento fisioterápico? Como é que funciona isso, Luciane? Sim. A primeira coisa é a análise, né, criteriosa desse exame. O tipo 1, que é o exame mais completo, ele nos dá muito mais parâmetros de avaliação, né? Inclusive parâmetros de posição, se o paciente roncou, teve apneia mais em decúbito dorsal, teve apneia em decúbito lateral, né? A gente consegue ver se essas apneias acontecem mais no sono não REM, que é a primeira metade do sono, né? Ou se ele teve mais apneias no sono REM, que é a segunda metade. Então, assim, a gente consegue avaliar outros assim, vários detalhes, né? Para poder, inclusive, determinar o tratamento e as orientações desse paciente. O tipo 2 e 3 é um exame mais resumido, ele é mais portátil, ele vai para domicílio, né, feito em domicílio, mas ele também nos dá informações cruciais, né, porque hoje a gente não trata índice de apneia, a gente trata o paciente como um todo. Então, a gente precisa analisar quantas paradas respiratórias esse paciente está tendo por hora, a gente precisa analisar o nível de oxigenação, né, que está caindo, qual o nível que está chegando, por quanto tempo esse paciente está tendo essa dessaturação. Então, são coisas extremamente importantes. E essas informações vêm na polissonografia, né? Então, a gente precisa analisar. E analisar o gráfico, né? É muito importante para a gente analisar graficamente, ver e mostrar para o paciente, porque é um exame complexo, né? Então, na primeira consulta, eu sempre prezo muito por detalhar o exame e explicar para o paciente o que está acontecendo. Porque o paciente chega... A gravidade, muitas vezes. A gravidade. Né? E ele não entende. Ele fala assim, eu fiz esse exame dormindo, eu não sei, assim... Tem uma apneia do sono, tem que usar o CPAP. Então, ele já chega apavorado, né? Assim, então, tudo é novo. Tudo é muito novo. Então, a explicação, a explanação, mostrar para ele ali onde está caindo, qual a hora... Olha ali, olha só, 2 horas da manhã, a sua saturação caiu para 60%. Olha seu coração aqui, olha o resultado da sua frequência cardíaca, né? Então, é muito importante analisar o exame. O exame é o ponto de partida. É o exame e o paciente, né? A sintomatologia. Como é seu sono? O senhor considera que dorme bem? Não, eu não durmo bem. Eu não durmo bem. Eu acordo cansado. Então, todo esse conjunto da polissonografia, que é o exame, né? Mais todos os sintomas do paciente, as doenças associadas, que é muito importante. E os hábitos do paciente. Mas o senhor dorme que horas? O senhor acorda, né? O senhor tem horário para dormir, horário para acordar? O senhor janta à noite, né? Porque a gente sabe que se alimentar próximo do sono atrapalha muito. A gente vê, inclusive, no resultado do tratamento, pacientes fazendo apneia no sono quando eles jantam, e eles não têm apneia quando eles não jantam.
no CPAP, né, residual. Então, os hábitos também. Então, é um conjunto, né, que é analisado. Polissonografia, exame, sintomatologia e hábitos de vida do paciente. Carlos, levando assim, fizemos o diagnóstico, né? Foi feita a polissonografia, você tem um distúrbio aí de ronco e mesmo de apneia do sono, no caso obstrutiva. Vamos pensar assim na parte médica quanto a tratamento. Para as pessoas devem estar se perguntando, gostariam de perguntar para você. Medicamento existe e cirurgia está sujeito a haver necessidade no tratamento do ronco e da apneia grave? Pois é uma pergunta interessante, né? Muitos pacientes perguntam, doutor, e agora? Tenho uma apneia, moderado ou grave, eu tenho que usar o CPAP e vai ser para a vida toda? Falei, até o momento, é o tratamento, um dos tratamentos mais efetivos que tem. O aparelho de pressão positiva, o CPAP. Né? Até o momento não há medicamento, né, com evidência científica que corrija os eventos obstrutivos. Tem vários trabalhos, mas são ensaios clínicos ainda, né? Por exemplo, um deles é a progesterona. Então, sabe-se que a progesterona é um hormônio que ele aumenta, né, ele é um protetor da via aérea. Tanto é que a mulher ela tem uma menor prevalência de apneia durante a vida fértil. Né, quando entra na menopausa que o bicho pega. Exatamente. Né? Então, mas não há um tratamento farmacológico, né, para melhora dos eventos obstrutivos, né, da apneia. Você pode ter medicamentos coadjuvantes, por exemplo. Você quer aquele paciente que você otimizou o tratamento com pressão positiva, ele se encontra sonolento, eventualmente você pode dar um estimulante atípico, uma modafinila, né? Mas um tratamento farmacológico... Tem uns até que ficam ansiosos, né? Quando vai iniciar o uso do CPAP, não consegue se adequar, Exato. né? Hoje em dia o tratamento, né, das doenças do sono, e principalmente da apneia, é um tratamento multidisciplinar. Tá? Então você tem que ter, né, o fisioterapeuta no manejo, né, e na adaptação do CPAP, você tem que ter um psicólogo. Muitas vezes o paciente tem fobia ao uso da máscara, você tem que fazer uma terapia comportamental ali com o psicólogo, né? Muitas vezes há necessidade sim, de cirurgias, tanto cirurgia da própria apneia obstrutiva do sono, né? Existe uma das cirurgias que era antigamente muito difundida, ela é a úvalo-palato-faringoplastia, né? Você fazia uma ressecção da úvula, do palato. Para abrir a passagem do ar mesmo. Né? Existem cirurgias adicionais, por exemplo, aquele paciente que tem apneia do sono, mas ele tem um desvio de septo. Né? Então você conversa com um colega, né, o otorrinolaringologista, para melhorar a passagem de ar e facilitar o uso da máscara. Né? Então, hoje em dia, né, a nível experimental ainda aqui, por exemplo, existem outras cirurgias, como a estimulação do nervo, né, do hipoglosso, né, para o tratamento da apneia, mas o tratamento para a apneia moderada, grave ainda é o CPAP, tá certo? Né? E para a apneia leve, o uso de aparelhos intraorais. Aí entraria o odontólogo, né, no tratamento multidisciplinar. Então, existem aparelhos intraorais que eles fazem a projeção da mandíbula para frente, melhorando o espaço retrofaringiano. São aparelhos bem interessantes e funcionam bem na apneia leve. Hoje em dia é um tratamento preconizado para casos leves, tá certo? Então são essas modalidades de tratamento, né, e o acompanhamento e o tratamento multidisciplinar. E aquilo que você falou, né, um aspecto importante é a educação, né? Sim. É a redução do peso, fazer atividade física. Combate ao tabagismo, hábitos saudáveis, a chamada higiene do sono. E eu ia esquecendo um aspecto importante, tá? Inclusive, há trabalhos mostrando que o tratamento com o fonoaudiólogo, né, fazendo o tratamento funcional da faringe, fortalecimento com exercícios, ajuda também. Então, é um profissional que está agregado ao tratamento da apneia, então, e vai ajudar, sim. Né? Então, são essas modalidades, né, Eu tenho mais coisas assim para perguntar, um assunto muito interessante, mas chegou um momento em que a gente faz uma pausa para fazer a nossa indicação de leitura, né? É um momento importante que a gente traz para vocês aí a indicação de leitura nos nossos programas individualmente, e hoje a gente teve uma sacada muito legal sobre especificamente aí uma indicação. Bom, pessoal, agora a gente vai com as indicações de livro, né? E hoje eu tive uma sacada muito legal. É pensando na educação dos filhos, né? E aí muita gente aqui, na melhor idade,
com filhos adolescentes, jovens, mesmo filhos pequenos, com certeza hoje vai estar gerando aí uma audiência tanto propriamente dita no YouTube quanto no Spotify, de pessoas que estão aí entre os seus 30 e 60, 70 anos e que sofrem com essa problemática do ronco e da apneia do sono. Então, uma recomendação que a gente tem é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Não é para os jovens, não, é para a gente que é pai e é mãe já de adolescente, e ainda tem a continuação do título, né? E seus filhos ficarão gratos por você ler, da autora Philippa Perry. E é muito interessante esse livro, é um aprendizado para a gente exercitar essa transformação, que é procurar sempre ser melhor como ser humano, que para mim é a ideação de ser um bom pai e uma boa mãe, né? Então é sempre um momento de transformação e a gente procurar melhorar em relação a isso, porque ninguém é perfeito, afinal de contas é muito legal. E aí eu trago para o nosso podcast de hoje, né, um livro que é super interessante, eu dei uma lida superficial nele, que é O Ronco e o Cutucão da Minha Mulher. Aí, Luciane, que interessante. Do Alberto Remezar. Esse aí é muito divertido. O pouquinho que eu li dele, algumas páginas na internet, eu achei super divertido. E realmente é a realidade de casais que a gente estava conversando aqui e da deterioração dos relacionamentos, né? Em relação a essa problemática que é o ronco e a apneia do sono. Então vale a pena aí a gente dar uma olhada, é bem divertido também essa obra aí do Alberto Remezar, como eu falei para vocês. Bom, pessoal, a gente está voltando aqui no Papo de Médico, super interessante, né? Falando aqui com um neurologista e com uma fisioterapeuta do sono, falando sobre ronco e apneia do sono, que é o papo da gente de hoje. Aí, puxando esse gancho agora, Luciane, eu gostaria que você falasse para a gente sobre o que a gente estava falando agora há pouco tempo no tratamento, sobre a utilização do CPAP, do BiPAP, esses aparelhos, né, que tratam a apneia do sono e o ronco propriamente dito, que seria um primeiro estágio, e quais são as dificuldades que os pacientes têm no início do tratamento, as adequações e... a gente sabe que hoje, nessa pandemia de distúrbios, de ansiedade, principalmente pós-pandemia por Covid-19, né? E uma hiperutilização até de aparelhos como esses em pacientes que tiveram sequelas, né, de Covid. Gostaria que você falasse também da relação. Quais são as máscaras mais utilizadas, os aparelhos mais utilizados no tratamento da apneia do sono e a relação que pode haver com essas doenças pulmonares residuais aí de uma pandemia de Covid que a gente teve recente? Então, o tratamento da apneia do sono, como o Dr. Carlos Maurício colocou muito bem, ele pode ser feito de algumas formas, né? Na apneia leve, a gente tem a placa de avanço mandibular, né, que tem um resultado muito bom, mas a apneia moderada e grave, a gente tem os estudos, né, eles mostram que a eficiência maior, o tratamento ouro, é o uso do equipamento CPAP, né, que é conhecido como CPAP. O que é o CPAP? É um aparelho de pressão positiva. O que ele faz? Ele gera um fluxo de ar e esse fluxo ele é empurrado, né, através de uma pressão para a via aérea do paciente. E esse fluxo entra através de uma máscarazinha acoplado, né, no nariz do paciente. Então fica no nariz, né? Geralmente pela via nasal, né? Então, para definir o aparelho, para definir os parâmetros que nós vamos ajustar no aparelho, né? E para definir a máscara, nós precisamos primeiro avaliar o paciente. Porque existe uma infinidade de máscaras, vários modelos. E aparelhos também, com tecnologias diferentes, né? Então, a gente precisa avaliar esse paciente muito bem, primeiro. O paciente passa por uma avaliação, onde ele vai dormir algumas noites no aparelho. Nós chamamos isso de avaliação no CPAP ou titulação, se o paciente não titulou no laboratório. É como se fosse um teste. Como se fosse um teste. Ele vai dormir algumas noites no aparelho, num equipamento automático, de preferência, tá? A gente já hoje está vendo alguns estudos de titulação em aparelhos fixos, mas em domicílio a gente usa o CPAP automático, ele vai para casa com o equipamento, é inteligente, dizemos assim. E com uma máscara nasal. Nós sempre tentamos e fazemos essa primeira opção da máscara nasal. Por quê? O paciente que ronca e que tem apneia do sono, o que acontece? Ele tem uma obstrução na via aérea. Então, quando ele respira, muitos deles também já começam a ter uma obstrução no nariz. Então, ele respira, puxa o ar pelo nariz, isso dormindo, o ar não passa, não consegue abrir.
Então, o paciente começa a abrir a boca e respirar pela boca, como de uma forma compensatória. E quando nós começamos a avaliação com o CPAP, a primeira pergunta que o paciente fala assim, mas eu ronco e eu durmo de boca aberta, como é que eu vou usar uma máscara nasal? Então, é justamente esse mecanismo. Já dá um medo, né? Já dá um medo. Então, será que eu vou fechar a boca? É uma pergunta clássica. Mas eu não vou fechar minha boca. Eu ronco há 10 anos, 5 anos, durmo de boca aberta. E como é que eu vou fechar minha boca? Então, isso é um princípio que a gente estimula a respiração nasal, né? E passa essa informação para o cérebro, para que o fechamento da boca ocorra. E na maioria das vezes, hoje a gente tem visto isso, em torno de 80% a 90% dos pacientes fecham, eles têm a oclusão. E a gente consegue fazer a terapia com CPAP através de uma máscara só no nariz. E, geralmente, a gente tenta uma máscara mínima, que seja leve, pequena e que fique bem aderida ao nariz do paciente, né? Que dê conforto. Ninguém vai dormir com uma máscara, conseguir dormir com CPAP, com uma máscara, que não cause, não dê conforto, né? O paciente vai ficar incomodado, vai querer tirar a máscara na madrugada, vai ficar irritado. Então, é muito importante que essa máscara seja uma máscara que o paciente se sinta bem e que ele consiga dormir, né? E aí, a gente consegue definir o aparelho e a máscara e os parâmetros. Então, a gente ajusta o equipamento. Ao final da avaliação, esse paciente ele vai, né, adquirir um equipamento ou alugar um aparelho para ele iniciar o tratamento, já com tudo definido. E a maioria dos pacientes que você recebe, essa adequação, ela, na maioria das vezes, ela ocorre de uma maneira satisfatória ou é difícil? Como é que isso acontece? Então, a adesão ao CPAP, ela não é uma coisa fácil, né? Então, por isso, o fisioterapeuta do sono que está ali, né, aderindo esse paciente, instalando, avaliando ele nessa primeira semana, ele precisa estar muito junto do paciente. Porque o paciente ele vai apresentar dificuldades, né? Na primeira noite ele pode abrir um pouco a boca ainda, ele pode ter ressecamento na boca, né, pelo ar, ele pode ter uma sensaçãozinha de sufocamento quando o ar está muito em excesso, né? Ele pode ter também uma apneia, que o ar não estava legal, a quantidade de ar suficiente. Então, o profissional que vai adaptar o CPAP, ele tem que estar muito junto do paciente. Então, tu vai ter que estar acompanhando via computador como é que está o funcionamento do aparelho, é isso? Isso. Então, hoje a gente tem... a tecnologia avançou muito, né? Nós, há 10 anos atrás, nunca pensávamos que nós íamos utilizar máscaras tão pequenininhas para tratar CPAP. Que a gente teria, há 10 anos atrás, hoje, o monitoramento online do paciente, né? O telemonitoramento, onde ele está lá na casa dele, dorme a noite toda, o aparelho grava. De manhã, o aparelho sincroniza via satélite e envia os dados para o meu computador, para o sistema. E eu consigo analisar a noite do paciente. E consigo analisar gráficos, consigo analisar nível de vazamento. Então, logo de manhã, eu já entro em contato com o paciente e falo, como é que foi sua noite? Olha, minha noite foi assim, tive dificuldade, tirei a máscara, eu vou lá, analiso o relatório. Não, fique tranquilo, eu já estou ajustando aqui e o ajuste já cai no aparelho, na residência. Já muda já o parâmetro do aparelho. Já altera o parâmetro para que ele tenha uma segunda noite já melhor, né? Então, isso é muito importante. Essa fase da avaliação, ela é assim, eu digo assim, não tem como você iniciar uma terapia com CPAP sem avaliar. Não existe. Porque senão o paciente vai adquirir um aparelho, uma máscara, por maior tecnologia que seja, vai dar errado. E ele vai se frustrar. Então, não é simplesmente comprar o aparelho de CPAP, começar a utilizar e achar que está tudo certo e ir embora. Não, tem que manter o acompanhamento. Precisa avaliar, determinar certinhos os parâmetros, ajustar o aparelho de acordo com a necessidade do paciente, porque vai haver uma leitura de quantidade de ar que o paciente precisa para respirar, e isso varia de pessoa para pessoa, não tem como definir, não existe receita de bolo. Então, os pacientes que tentam, isso é a realidade. Os pacientes, é o meu dia a dia, os pacientes que tentam e chegam com equipamento, com uma máscara já comprado, eles não estão adaptados. Eles estão com dificuldade na adaptação. Faz por conta própria. Eles compraram, tentaram por conta própria, não conseguiram. Aí eles vêm para fazer uma adaptação. O ajuste. E aí nós começamos do zero. Então apaga-se o que ele tentou antes e começa-se daquele dia. Porque não é curiosidade, né? É ciência, né? Então exatamente. Já está estabelecido os parâmetros e é uma ciência da fisioterapia que cuida desse ajuste. Você vai definir pressão positiva. Essa pressão, ela vai passar na via aérea e ela vai chegar no pulmão.
Então, ela não pode também ser uma pressão que esteja muito exagerada, né? Então, eu vejo até que é um momento, assim, da gente... Aqui a gente fala sobre criar situações em que a gente possa estabelecer opiniões, né? Então, é importante a gente falar isso aqui, de que não é o correto a pessoa, por conta própria, comprar o aparelho, utilizar o aparelho sem a indicação do profissional que fez o diagnóstico. Exatamente. E sem o ajuste e acompanhamento do fisioterapeuta do sono quanto a essa utilização do aparelho, né? Exato. Aí começa a avaliação, aí define-se todo o aparelho, ele começa o tratamento. E durante o tratamento, o aparelho, ele é um aparelho, ele não vai fazer o tratamento sozinho. Então, esse paciente precisa ser acompanhado. E os parâmetros podem alterar gradativamente, né? A cada consulta de acompanhamento, os parâmetros são alterados, ou para mais ou para menos, né? E a terapia vai se tornando cada vez mais intrínseca. O paciente vai aceitando, vai se sentindo melhor quando ele tem o acompanhamento. E uma coisa muito importante, ele não abandona o tratamento. A apneia é uma doença crônica. O uso do CPAP, quando indicado, né, feito a polissonografia, ele tem indicação de uso do CPAP, ele adaptou, ele avaliou, comprou o aparelho, iniciou o tratamento. Então, ele precisa usar continuamente, né? Ele vai dormir com o CPAP. E se ele não tiver esse acompanhamento, ele vai abandonar. Os estudos mostram isso, né? Então, se o paciente não tem esse acompanhamento, no primeiro ano, ele abandona o tratamento. Ou seja, ele fez um investimento num aparelho para a saúde dele, ele não adaptou, ele não teve aderência 100%, e ele abandonou. E aí ele vai continuar com a doença, os sintomas vão retornar, e ele vai continuar com o problema, né? Então ele precisa realmente desse acompanhamento para ter aderência 100%. É muito importante. A importância até que o Dr. Carlos Maurício trouxe do acompanhamento da equipe multidisciplinar, né? Sim. Exatamente. Porque é uma coisa séria e que se levar ao léu, ao vento, não vai resolver o problema da pessoa. É como se estivesse usando a medicação por conta própria. Sim, né? sim. É exatamente isso. Carlos Maurício, a gente estava falando aqui sobre a parte hormonal e vamos falar de modismos, né, de uma situação aí da modernidade, que a gente já falou que o ronco e a apneia do sono acomete mais os homens, acomete... É muito relacionado a alguns fatores de risco, né? E por que não dizer hoje essa situação que tem, né, de utilização um pouco aí desenfreada e desgovernada de hormônios esteroides, principalmente a testosterona por parte dos homens. Você falou do fator protetor da utilização, ensaios clínicos que falam a favor da melhora do ronco e da apneia com a progesterona, que é um hormônio feminino, né? E a gente entende até porque mais homens são acometidos pela apneia do sono e ronco, propriamente dito, em homens do que mulheres, né? E eu queria que você trouxesse para a gente essa situação já estabelecida dessa utilização desenfreada da testosterona, muitas vezes sem indicação formal, né? E você recebe pacientes, pessoas que já estão sofrendo aí essa parte, vamos dizer assim, entre aspas, negligência de utilização de hormônio esteroide, principalmente testosterona, os homens. Como é que está isso hoje em dia? Não, isso é um aspecto relevante, né? Porque a apneia é mais prevalente no sexo masculino, né, e não no feminino. Então, talvez seja um aspecto importante. O vilão talvez seja a testosterona, né? A testosterona, ela predispõe, por exemplo, o depósito de gordura, né, cervical, né? Ao contrário do hormônio sexual feminino. Né? Então, talvez esse seja o vilão. Né? E o uso excessivo de testosterona, a gente tem observado, por exemplo, semana passada, a gente atendeu um paciente, no caso era um lutador, né, de MMA, que usava excessivamente testosterona. Né? Um paciente com apneia super grave, né? Um índice de apneia, não me lembro, mas acima de 80 por hora. Ele não conseguia dormir na cama, por exemplo. Ele tinha apneia. Não conseguia se deitar. Não conseguia. A gente, por exemplo, teve que fazer o exame numa poltrona. Né? Se ele dormisse na cama, as apneias, ele não conseguia dormir de fato. Né? E a gente foi pesquisar, ele usava excessivamente testosterona, a gente teve que convencê-lo a realmente reduzir, né? E usar, após o diagnóstico, o CPAP. Né? Então, realmente ele percebeu isso. Mas isso é um aspecto relevante, né? E até pouco conversado, né, do ponto de vista da saúde geral, entre os médicos. Os efeitos colaterais. Não, né? Isso aí é um tema
né, esse é um tema interessante que daria uma mesa redonda sobre o assunto, né, sobre a modulação hormonal, o sono, então os aspectos positivos e negativos. Por exemplo, na mulher, a reposição hormonal, né, ela melhora o sono, por exemplo. Né, a terapia de reposição hormonal, a mulher que desenvolve insônia na menopausa, você faz a reposição hormonal naquelas mulheres que têm indicação, não tem contraindicação, e melhora o sono, melhora a insônia, melhora a qualidade do sono. Mas, né, talvez aqui levando para o público masculino, talvez, né, o uso excessivo da testosterona seja um grande vilão, né? Seja um grande vilão. Isso é um aspecto importante, né? Eu acho que isso é um tema muito pouco ainda conversado, porque a gente pensa apenas no aspecto físico, né, na melhora da libido, da disposição física, da performance física, muscular, né? Mas a gente não levante a questão e talvez não fale um pouquinho sobre o sono, talvez tenha um aspecto negativo que deva ser considerado, né? Quanto dessas pessoas que usam excessivamente testosterona possam ter a sua apneia agravada por conta disso. Eu acho que é um aspecto interessante que você levantou aqui. Uma outra coisa assim que a gente tem que se perguntar, né, sobre o ato médico, né, aí a gente falando de médico para médico, é a responsabilidade como profissional por esse ato médico, né? Então, que seja aqui um momento de interrogação e de pensamento, porque certamente estudos virão a respeito desse momento que a gente vive da terapia de reposição hormonal no homem, que é benéfica, que com o acompanhamento de um profissional responsável dentro de protocolos assistenciais já está estabelecido, doses, tanto pela medicina integrativa quanto pela endócrino. A urologia auxilia muito também como especialidade nesse contexto, mas que esse modismo de pacientes jovens, na verdade não são nem pacientes porque não têm doença, mas clientes jovens, usando desenfreadamente a testosterona para um melhor desempenho muscular, é um momento que a gente realmente, daqui a pouco, vai estar colhendo frutos que são maléficos, né, para a saúde e bem-estar do sono de muitos homens. Sim. Então, é relevante isso. Eu quero te perguntar uma dúvida que já me veio de pacientes, de clientes que têm problema de apneia, ronco grave, e que é uma preocupação, assim, estabeleceu, Luciane, por exemplo, o tratamento, né? Fez a polissonografia e estabeleceu a utilização do CPAP, né? Aí a pergunta que eu vou trazer para vocês dois que fazem esse acompanhamento coadjuvante do paciente com apneia. Nossa, fizeram o meu diagnóstico com apneia grave, eu uso CPAP, estou super bem, mas aí a preocupação da pessoa, vou usar o resto da vida? O que tem de novidade? Por enquanto é isso mesmo? O que você tem para trazer como neurologista? Depois eu vou estar perguntando para Luciane também. Qual é a perspectiva que a gente tem aí? Sim, isso é interessante, porque acho que a primeira pergunta que o paciente fala é isso exatamente, né? Por quanto tempo eu devo usar? Né? E doutor, quanto tempo eu devo usar, né, por noite? Né? Já se pergunta, né? Acho que até o momento a resposta para isso é quanto mais você se sentir bem. O ideal, os estudos mostram que uma adesão adequada é o uso de pelo menos ou mais de 4 horas por dia, certo? Mas em relação, por exemplo, aos tratamentos inovadores, né, hoje em dia ainda o CPAP é o tratamento mais efetivo. Né? Existem, sim, né, cirurgias, por exemplo, efetivas tão bom ou melhor do que o CPAP, né? São indicados para pacientes selecionados, né? Uma cirurgia que tem uma eficácia, né, superior ao CPAP ou até melhor é a cirurgia de avanço da maxila e mandíbula, né? É uma cirurgia específica para determinados pacientes, né? Não é para todos, né? É uma cirurgia interessante porque ela pode ser curativa, no caso específico, né? Mas, né, os tratamentos modernos, né, que têm sido falado atualmente são, por exemplo, algumas cirurgias, né, faringianas específicas, né, a úvalo-paratofaringoplastia lateral, são cirurgias específicas, a estimulação, né, do nervo hipoglosso, né, vou utilizar microchips que estimulam o nervo hipoglosso, né, para manter a tonicidade da língua e melhorar a apneia, mas é uma cirurgia ainda cara, ao nível experimental,
né? No Brasil ainda não, por ser altamente cara, ainda é muito cara. Então, infelizmente, ainda o CPAP é o tratamento preconizado. Então, o que você traz para o paciente está se sentindo bem? Continue se sentindo bem, invista no seu tratamento. Sim, né? Isso mesmo. Né? E o que você traz, Luciane, nesse momento que a pessoa chega lá preocupada? Mas, nossa, a senhora como fisioterapeuta está dizendo para mim que é o resto da vida que eu vou ter que usar, vou ter que andar com essa maletinha nas minhas viagens, para cima e para baixo. Exatamente. O que você traz aí para o paciente, até para acalmar as pessoas, que certamente tem pessoas ouvindo a gente, nos assistindo, que já utilizam o CPAP, né? O que você tem na sua experiência para trazer e trazer como conselho até para essas pessoas? Essa pergunta ela é clássica. É a primeira pergunta. Mas por quanto tempo eu vou usar o CPAP? É para o resto da vida? Né? Então, assim, o que eu sempre acalmo o paciente? Olha, hoje eu preciso ser sincera. Né? Hoje, até então, é o CPAP. Mas a medicina está avançando muito. Né? A gente tem vários estudos aí, né, em medicação, né, estimulação do eletrodo no nervo, né? Então, assim, cirurgias pontuais, né, que vão melhorar. Então, são várias vertentes, né, que estão aí em estudos, mas hoje é o CPAP. Então, eu sempre digo para o paciente, tenha calma, vamos começar um passo de cada vez, né? Vamos adaptar o CPAP, vamos tentar usar o CPAP o melhor adaptado possível, uma máscara mais confortável para o senhor, para a sua, né, situação, para que o senhor tenha conforto. Porque assim, quando o paciente ele dorme bem, ele dorme com o CPAP, ele dorme bem, e ele acorda bem, e ele tem os sintomas no outro dia, ele não lembra mais o que é sonolência diurna, ele tem uma vida ativa, ele volta a fazer suas atividades, ele volta à funcionalidade que ele não tinha, né, que ele tinha perdido. Ele volta a trabalhar, desempenhar melhor no trabalho, ele volta a desempenhar melhor na vida social, né? Porque a apneia afeta muito a vida social também. Então, ele volta a ter uma vida de qualidade. Então, ele começa, não, realmente esse aparelho me faz bem. Então, o que eu preconizo sempre, trabalho muito com eles, é estar bem adaptado num aparelho, né? Numa máscara confortável, para que ele use o mais tempo possível, né? Que só vai trazer benefícios. Que se ele usar o aparelho, ele vai ter o oxigênio circulando normal no organismo, ele vai estar prevenindo doenças cardíacas, ele vai estar protegendo o cérebro e o coração, os principais órgãos. O relacionamento, né? Dele, né? O relacionamento, ele vai estar salvando o casamento, né? Então, salvando o relacionamento. Então, assim, se ele dormir bem com o CPAP e ele tiver esses benefícios, ele conseguir ver os benefícios, ele vai adaptar. Eu tenho pacientes que têm 2, 3 CPAPs. Já tem CPAP portátil, pequenininho para viajar. Então, assim, a pessoa começa a investir na qualidade do sono, né? E não se preocupa, será que eu vou... Aí essa pergunta, ela fica esquecida. Ele não lembra mais que ele perguntou se era pro resto da vida. Porque ele dorme tão bem, ele tem uma vida tão boa, uma qualidade de vida tão boa, que aquilo ali se torna parte. O uso do aparelho se torna parte dele. Mas assim, uma pergunta que não quer calar, Carlos Maurício. Mas você teve algum paciente nesse universo de pacientes com distúrbios de sono, apneia do sono, que chegou ao ponto de ter uma apneia grave, usava CPAP e teve uma transformação de vida tão grande ao ponto de parar com a apneia? Isso existe? Repetindo a pergunta, né? Se ele tinha apneia grave, o uso do CPAP... E pôde parar um dia com a transformação de vida total que ele teve. Você chegou a ter algum paciente assim? Sim. Isso é um aspecto importante. É para dar esperança para as pessoas, né? Não, assim, como a gente falou de tratamento, né? Por exemplo, às vezes o paciente tem uma apneia tão grave, realmente que às vezes nem o CPAP, né, ajuda, né? Então a gente fala assim, olha, realmente a sua apneia é muito grave, talvez a gente tenha que usar um aparelho, um gerador de fluxo superior ao CPAP, um BiPAP, ou às vezes você tem que talvez fazer a cirurgia bariátrica, né? Às vezes a obesidade é tão grande... Consertar a síndrome plurimetabólica no total, né? Então eu já tive paciente, na verdade, que a própria percepção, né, da qualidade de vida, às vezes com a intervenção aí pontual o CPAP, ele percebeu que realmente estava dormindo bem e a partir daí mudou o estilo de vida dele, emagreceu, começou a fazer atividade física. Parou de fumar. Muitas vezes a apneia que era moderada ficou, né, que era grave ficou moderada, se era moderada ficou leve.
E muitas vezes, eventualmente, ele deixou de usar o CPAP, às vezes, com indicação do endócrino, ele fez uma cirurgia bariátrica, e aí realmente, né, muitas vezes, realmente, essa pergunta, às vezes acontece. Né? Eu acho que você propor uma melhora do sono, melhora da qualidade de vida, é isso que a gente tem que oferecer aos nossos pacientes, né? E agora chegou aquele momento interessante do Papo de Médico, que hoje vai ser uma exceção, é a voz marcante do Marcos Seixas, que é o que toca nos partos e cirurgias. Só que hoje vai ser diferente. O que toca nos partos e cirurgias. Bom, pessoal, hoje a gente tem uma surpresa para o que toca nos partos e cirurgias. Na verdade, é uma exceção, não é o que toca nos partos e cirurgias. Mas eu escolhi uma coisa super interessante, que é uma música para parar de roncar. Isso existe, tá? Você vai lá no Spotify, eu deixei lá, você vai no meu link da bio, e é uma coletânea de músicas super interessantes, que é assim, enquanto seu marido não vai com o Dr. Carlos Maurício, daqui a pouco a gente vai falar, na Neurológica, aqui no Parque 10, bairro de Manaus, para se consultar, e não vai a Sonoar, já com seu aparelho de CPAP, para poder ser orientado pela Luciane, fisioterapeuta do sono, então a senhora, por favor, mantenha seu casamento e coloque aí essa coleção do Denis Ronco, parece brincadeira, ronco, né? Então, que são músicas para parar de roncar, tá? São músicas de meditação super interessantes, então hoje é uma exceção, porque essas aí não tocam nos partos e cirurgias. Bom, pessoal, agora a gente está chegando no momento especial do programa, que é o momento de surpresa para os nossos convidados. Então a gente aqui vai começar agora aquele momento de descontração em que a gente procura, né, conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Então, hoje temos aqui o Dr. Carlos Maurício, neurologista, e a fisioterapeuta Luciane, que é especialista em fisioterapia do sono e acompanha pacientes com apneia de sono e com ronco, situações graves que a gente já conversou bastante aqui e que levam a um momento deletério de vida de casais e mesmo de qualidade de vida de indivíduos que perdem muito tempo sem um diagnóstico preciso, como a gente falou aqui. É um momento realmente especial em que a gente procurou aqui trazer para vocês o que pode ser diagnosticado desde o ronco até a apneia do sono e o que pode ser feito, o profissional que pode ser procurado, né, para poder fazer a avaliação, fazer o exame físico, o questionário, a polissonografia, ter o diagnóstico e melhorar a qualidade de vida. Então a gente deseja que tenha sido esclarecedor para vocês. Mas agora é um momento de descontração, em que a gente vai procurar conhecer um pouco mais os nossos convidados. Nesse momento, já está clássico aqui no podcast Papo de Médico. A gente tem a consulta rápida. Consulta rápida. Bom, pessoal, agora chegou um momento que eu falei para vocês que era surpresa, em que não adianta vocês ficarem olhando para o teleprompter, porque vai ser um pai bola. A gente vai fazer umas perguntas aqui para vocês. Primeiro, a gente vai ser cavalheiro, vai fazer as perguntas para Luciane. Não, pode perguntar para Maurício. Para a gente procurar conhecer um pouquinho mais sobre ela, né, essa profissional que faz o atendimento de pacientes com distúrbios de sono, faz a orientação dessas pessoas que estão passando por esse momento, e a gente quer conhecer um pouquinho também de vocês, e esse é um momento do podcast Papo de Médico, em que a gente faz esse quadro Consulta Rápida. No Consulta Rápida, a gente tem primeiro, quando tem dois convidados, algumas perguntas mais elaboradas. A gente vai começar contigo, porque nós somos cavalheiros, e você vai responder para a gente o que vier à cabeça. Na consulta rápida primária, que é essa consulta rápida que a gente vai fazer contigo, são perguntas mais elaboradas. Depois a gente passa para o Carlos Maurício, naquele bate-pronto. É uma consulta rápida que é pai bola. A gente pergunta e você responde o que vem à cabeça. Tá bom? Vamos lá. Luciane, se você pudesse ser melhor em algo, o que seria? O que a Luciane seria melhor em algo? O que você escolheria? Ser melhor em algo. Meu Deus, ser melhor mãe. Estar mais presente na minha casa, com os meus filhos. Legal. Era isso. Como seriam suas férias dos sonhos? Com quem e onde? Sempre com a minha família. Na praia, curtindo férias com a família. Uns 30 dias de férias, assim, sem lembrar de nada, sem atender telefone. E me diz uma coisa, se você tivesse que se mudar para outra cidade, qual seria? Sair de Manaus hoje. Hoje, moraria em Santa Catarina. Luciane, o que te impressiona nas pessoas? A sinceridade. A sinceridade e o espírito de guerreiro.
de lutar pelos seus sonhos. Isso aí. Me diz uma coisa, onde você encontra a alegria? Na minha casa, com os meus filhos, com a minha família. Eles me completam. Essa aí é tendenciosa. O que te surpreendeu hoje? É tudo, assim, a preparação do programa, né? O estilo de gravação, isso que me surpreendeu. Qual foi o seu gesto de generosidade mais recente? Você pode ter proporcionado ou pode ter recebido. De generosidade mais recente, foi ajudar uma paciente que não tinha condições de utilizar o CPAP por condições financeiras, né? Que também é uma coisa que ainda não está ao alcance de todos. A gente falou sobre isso. Infelizmente, o diagnóstico não está ao alcance e o tratamento também não, né? Pelos custos. Então, esse gesto de poder ajudar, né? Essa minha possibilidade de ajudar uma pessoa que precisa muito da terapia, né? E proporcionar para que ela use o equipamento, né? Atendendo dentro das necessidades dela, dentro das possibilidades dela. Então, assim, e devolvendo a ela, né? Saúde, porque tratar a apneia do sono é você ter saúde, né? Devolvendo a ela essa saúde que ela precisava. Esse é o gesto assim mais recente que eu pratiquei. Legal. E me diz uma coisa, de quem você sente saudade? Dos meus pais. Todo dia? Tô muito longe, né? 5.000 quilômetros, né? Eles moram no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, então se eu pudesse tê-los aqui do meu lado, né, seria completo. Tá joia. Bom, a gente vai agora para consulta rápida que é Pai Bola, para a gente conhecer um pouquinho mais esse rapaz, filho de um grande colega meu, Dr. Fernando, obstetra, dos mais antigos da cidade, um dos primeiros CRMs da cidade, né? E eu tenho a satisfação hoje de ter a amizade do filho dele, que é o Dr. Carlos Maurício. E vamos lá, vamos consulta rápida. E aí eu falo uma palavra e o que tiver à cabeça você responde. Perfeito. Tá bom? País. Inglaterra. Cidade. Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Porto Alegre. Poá. Bebida. Vinho. Comida. Peixe. Tem algum preferível? O tambaqui, né? Hobby. Música. Profissão. Médico. Paixão. Música também. O que te emociona, Carlos Maurício? As pessoas, né? De uma forma geral. Né? Gratidão, um sentimento que eu gosto, né? Cultivo, né? O que te faz feliz? Fazer o que eu gosto, né? Um amor, né? Pela profissão, atender os pacientes. O que você faz domingo de manhã? Faço atividade física. Gosto um pouquinho de malhar, né? Gosto de fazer um pouquinho de atividade, ter um tempo para fazer atividade física. Cor predileta? Azul. Tá ganhando aqui nos programas. 10-1, né, para azul, eu acho. Cerveja, mar ou teatro? Eu acho que não dá para combinar os dois? Não, tem que ser uma. Mar. O que toca de música no seu carro? Eu gosto de rock, eu sou aficionado. Eu gosto de música, sou um músico frustrado. É mesmo? Legal. Bom, gente, eu desejo que tenha sido tão cativante e relevante para mim como médico, como paciente, que eu o sou também, e gratificante pela amizade, pelo momento de esclarecimento para as pessoas. Esse é um dos objetivos. Na apresentação do programa vocês me viram falando que o podcast Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira, é uma proposta de identificação de um profissional médico como interlocutor e mesmo como formador de opinião e trazendo parceiros, amigos, colegas que em sua profissão eu considero de excelência na formação, no zelo, no cuidar, no tratamento das pessoas aqui em Manaus e em outras partes do Brasil. Já recebemos aqui colegas também de outras partes do Brasil e meu sentimento também é de gratidão por ter recebido vocês aqui, por estar com vocês, e eu desejo sucesso, tá? Esse é o momento de vender o jabá, que eu quero que vocês tragam pra gente, afinal de contas estamos aí em média com 600 a
mais de 1.000 visualizações em cada programa. Estamos engatinhando, começando, mas que seja também um momento de vocês trazerem a proposta de trabalho de vocês aqui em Manaus para as pessoas que estão precisando. Carlos Maurício na especialidade dele em neurologia, a Luciane na fisioterapia, né? Então, trazer aí onde vocês atendem, o local, as clínicas. Eu deixo contigo e depois com a Luciane para vocês trazerem, propagar o conhecimento de vocês, o atendimento de vocês, para quem, porventura, quiser procurar vocês, no teu Carlos Maurício com problema neurológico, a Luciane para o atendimento fisioterápico. Eu deixo a palavra contigo, sei que você atende numa clínica aqui no bairro do Parque 10, você pode trazer para a gente aí. Obrigado, doutor, pelo espaço, né? Isso foi uma gentileza muito grande. Então, eu sou o Carlos Maurício, atendo aqui na clínica neurológica, né? Sou professor da universidade, né? Trabalho com neurologia e medicina do sono, né? Nosso Instagram, Clínica Neurológica, Manaus, né? Tem o meu Instagram, doutor Carlos Maurício Neurosono, pode nos seguir na rede social. E um aspecto importante é que esse programa vai sair exatamente na Semana do Sono. Exatamente. Né? O objetivo é esse. Perfeito. Então, isso é um... quando a Semana do Sono? Vai ocorrer entre os dias 14 a 19 de março de 2023. Então, vai ficar registrado aí a produção, a gente vai trazer no sábado dessa semana. Perfeito. Obrigado. Satisfação. Luciane? Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar, né, sobre sono. É um assunto tão importante, uma doença tão, né, prevalente nas pessoas, no mundo, no Brasil. O Brasil está em terceiro lugar dos países, né, na prevalência de apneia. Então, é muito importante a gente falar e levar, né, esse assunto para as pessoas. Porque eu gostaria de deixar essa mensagem, que as pessoas prestem atenção no seu sono, valorizem o sono, né? É muito importante, a gente precisa dormir bem, assim como a gente precisa se alimentar, né? Então, observe dormir o seu bem sono. Qualquer hora do dia ou da noite, né? Dormir bem, né? Claro, com qualidade, com sono reparador. Então, que as pessoas olhem mais para o seu sono e valorizem. O tempo do sono, ele não é um tempo perdido. Ele é um tempo muito ao contrário. Bem ao contrário, ele é um tempo que você está fazendo uma conta bancária, né? Que lá na frente a sua saúde, o seu organismo vai agradecer, né? Então, e que procurem, se perceberem problemas durante o sono, procurem fazer o diagnóstico. E que se receberem o diagnóstico, procurem o tratamento, né? Não deixem, não esperem que a coisa aumente de dimensão, né? Para iniciar o tratamento. Então, iniciem seus tratamentos, né? E cuidem do seu sono. Eu atendo na clínica Sonoar, né? Há 10 anos já, trabalhando com terapia, né, adaptação de CPAP, acompanhamento desses pacientes na terapia com CPAP para apneia do sono. E a minha clínica fica no Vieira Alves, na rua Dr. Thomas. Tem o Instagram da Sonoar, é a nossa rede social, que é sono.ar. Tem outro Instagram meu também, que é a doutora Luciane Zufo, né, onde a gente coloca bastante conhecimento, bastante conteúdo que você pode encontrar ter acesso a esse assunto, tá? E fiquem à vontade se vocês precisarem dos nossos serviços. Nós estamos lá para tirar dúvidas, esclarecimentos e para te atender e para cuidar do seu sono. Isso aí. Tá joia, pessoal. Então chegou aquele momento em que a gente fecha com chave de ouro e hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre maturidade. A busca dos sonhos tem tudo a ver com essa maturidade e eu trago um pensamento aí bem relevante. A maturidade acalma, traz sossego, nos livra de melindres. Gente madura olha nos olhos, não faz chantagem emocional nem sufoca com suas carências. Gente madura compreende, não cria caso, não age para atingir nem faz uso de indiretas. Aliás, ser maduro é ser direto. O objetivo é respeitar a opinião alheia, pois quer que a sua também seja respeitada. É aprender com os erros ao invés de paralisar com eles, é ouvir mais do que falar, é escutar com atenção, pois é assim que procede o aprendizado. Gente madura ri de si mesmo, pois sabe que o sorriso é a chave para muitas portas, que a vida nos apresenta. Sabe que o bom humor é chique, que gente feliz brilha, sem precisar de luz automática. E sabe também que a alegria de verdade não se forja, se exercita com as próprias dificuldades da vida.
Gente madura, pessoal, sabe o que é ser feliz, anda devagar porque já teve pressa e percebeu que ela não é só inimiga da perfeição. Gente madura sabe que a pressa faz passar despercebido o que realmente nos ilumina o coração. Essa é do Eric Toso e esse foi mais um Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E eu gostaria que vocês se lembrassem que o Papo de Médico é patrocinado pela AME, a melhor forma de trazer bebês ao mundo, pelo menos aqui em Manaus, assistência materna infantil humanizada. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, assistência materno infantil humanizada.